Fala galera, beleza? Lobão na área, estamos aqui no 8º ano e vamos fazer uma revisão sobre os aspectos físicos do continente americano. Bacana para estudar para a prova, tá? Então, vamos anotar isso aí, depois eu vou mandar para vocês os slides dessa aula, tá? Vai ficar inclusive também na descrição do vídeo. Então vamos lá então, galera. Primeira coisa, América, que continente é esse? Segundo o historiador português José Pedro Machado, o nome América advém de uma homenagem feita a um italiano chamado Américo Vespúcio, historiador que viveu de 1454 a 1512. Embora Cristóvão Colombo tenha sido o primeiro europeu a chegar a essas terras, ele achava que tinha chegado às Índias. Então, Cristóvão Colombo foi o primeiro que chegou, mas ele não sabia que era um novo continente. Foi Américo Vespúcio que anunciou a existência de umas novas terras, um novo continente. Por conta disso, né, ele, em homenagem a eles, tornou então um continente americano. Então vamos lá, algumas características gerais. O continente americano se destaca pela sua grande extensão norte-sul. Ele vai do Polo Norte até quase o Polo Sul, tá? É uma extensão de aproximadamente 15 mil quilômetros. É uma enorme extensão norte-sul, o que vai fazer com que haja uma grande variedade de climas, tá? É o segundo maior continente do mundo, ocupando 42 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 8% da área terrestre e 28% das terras emersas. Então, o maior continente é o asiático, o segundo maior é o continente americano. Ao norte, você vai ter o Oceano Glacial Ártico, ao sul, o Oceano Glacial Antártico, a leste, o Oceano Atlântico e a oeste, o Oceano Pacífico. Então, ele é cercado por águas. Características gerais. O continente americano é cortado por 4 paralelos principais, que é o Círculo Polar Ártico, ali no extremo norte. Você vai ter o Trópico de Câncer, o 2. Você vai ter a linha do Equador, o 3. E você vai ter o Trópico de Capricórnio, o 4. Ele só não é cortado pelo Círculo Polar Antártico, né? Quase é cortado, mas não é. Ocupa terras tanto ao norte como ao sul e está totalmente no hemisfério ocidental. Então, não possui terras no hemisfério oriental. O continente americano apresenta grandes cadeias de montanhas, rios caudalosos, diversos tipos de clima e uma grande variedade de paisagens. Essas cadeias montanhosas vão estar principalmente na costa oeste. Tá? Você vai pegar, então, as montanhas rochosas, a Serra Madre e a Cordilheira dos Andes, então, de fora a fora, né? O fruto aí do choque de placas tectônicas, né? A placa sul-americana com a do Nazca, a placa norte-americana com a placa do Pacífico. Pontos extremos do continente americano. A oeste, o ponto mais a oeste é o Cabo Príncipe de Gales, no Alasca, tá? Então, a porção mais a oeste é no Alasca. Mais a leste é no Brasil, a Ponta dos Seixas, na Paraíba. Mais ao sul é o Cabo Forte, o Estreito de Magalhães, no Chile. E mais ao norte é a Península de Botia, no Cabo Promontório Mushon, no Canadá. Então, você vai ter aí os pontos extremos: norte, no Canadá, sul, no Chile, leste, no Brasil e oeste, no Alasca, que faz parte dos Estados Unidos. Divisão fisiogeográfica. Conforme eu falei para vocês em outras aulas, a América ela pode ser dividida de maneira física em 3 partes. A América do Norte, formada por Canadá, Estados Unidos e México. A América Central, que se divide em América continental ou e a insular. E a América do Sul. A América do Sul, né, que você vai pegar aí dividido em Guianas, América Andina, Platina e Brasil. Então, essa é uma das formas de dividir o continente americano. Você tem aqui mapas da América do Norte. Você tem a América do Norte política, são os países, né? Então, você vai ter Canadá, Estados Unidos e México. E você vai ter a América física, as formas de relevo, conforme eu falei para vocês.
Na porção oeste você vai ter as cordilheiras, na porção central os planaltos e na porção leste você vai ter as planícies costeiras, tá? Então essa configuração aí, ó. Então você vai ter aqui as montanhas, aqui você vai ter áreas, né, de planície, aqui você vai ter um planalto e no litoral também uma planície. A América Central também, aqui você vai ter a América Central política, os países, né, e física, as formas. Né? Lembrando ó, que você vai ter aqui cordilheiras, né, como a Sierra Madre, né, e aqui muitas ilhas, tá? Você vai ter aí centenas de ilhas no continente americano, ilhas muito pequenas, algumas um pouco maiores. As maiores você vai ter Cuba, Jamaica, você vai ter a Hispaniola, onde você encontra Haiti e República Dominicana, e também Porto Rico. A América do Sul, mapa político e mapa físico. Mapa político você vai ter, então, o Brasil, aqui as 3 Guianas, a América Andina, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, a América Latina, Argentina, Paraguai e Uruguai, e o Brasil aqui, né, o maior país. Na parte física você vai ter, então, essas montanhas na parte oeste, né, uma característica marcante do continente americano. Você vai ter planícies no centro e planaltos na região leste, como aqui o Planalto brasileiro. Curiosidade. O arquipélago das Ilhas Malvinas, também chamado de Ilhas Falkland, está no extremo sul da América do Sul e é disputado por 2 países, a Argentina e a Inglaterra. Inclusive, até nos anos 80, aconteceu guerra, e a Guerra das Malvinas, né? Onde a Argentina enfrentou a Inglaterra e levou a pior. E essas ilhas estão sob posse, né, do Reino Unido. O continente americano e suas origens. O continente americano, como os demais continentes, originou-se a partir da divisão das terras da Pangeia, há 65 milhões de anos, um pouco mais, um pouco menos. Tudo indica que a América do Sul esteve unida à África por causa do encaixe perfeito dos litorais, também por fósseis, né, e outras formas aí de análise, né? Quem fez a teoria da junção aí é um cara chamado Alfred Wegener. Geomorfologia do continente americano. O relevo das Américas é de formação geológica antiga, apresentando um número maior de bacias sedimentares e um caráter mais acidentado ao longo da maior parte de suas áreas. Então, você vai ter uma origem antiga e um grande desgaste das partes mais altas que vão se acumular nas partes mais baixas através da sedimentação. Existem escudos cristalinos na porção leste e central da América do Sul e na região da Guiana Francesa, no norte da América do Norte e na Groenlândia. Então, você vai ter aqui essas áreas de escudos cristalinos, né, onde você vai encontrar muitos recursos minerais. Tá? E na porção oeste, como eu falei para vocês, você vai ter elevadas cadeias de montanhas, as cadeias orogenéticas. Na América do Sul, Cordilheira dos Andes, na América Central, Sierra Madre, na América do Norte, você vai ter as montanhas rochosas. Na costa oeste do continente, tanto do norte até o sul, você vai ter grandes cadeias de montanhas jovens. Na porção sul-americana, elas formam a Cordilheira dos Andes, que originou-se em função da subdução entre a placa tectônica do Nazca e a placa sul-americana. A placa do Nazca mais fina, ela vai entrar por debaixo da sul-americana e vai formar os dobramentos modernos nesse choque dessas 2 placas tectônicas. Na porção norte-americana também acontece a mesma coisa, né? Onde você vai ter as montanhas rochosas e a Serra Madre, oriundos da placa norte-americana com a placa Juan de Fuca e a placa do Pacífico. Então, onde você vai ter também esse mesmo processo aí de dobramentos modernos. Então, aqui as placas tectônicas, ó. Você vai ter Juan de Fuca, você vai ter a placa do Pacífico, placa de Cocos, placa do Nazca, dos Caraíbas, sul-americana e norte-americana. E nessa porção todinha aqui você vai ter elevadas cadeias de montanhas.
do choque, né, entre a placa do passivo do Nazca com a placa sul-americana, placa norte-americana. Características geológicas e geomorfológicas. A Cordilheira dos Andes é uma vasta cadeia montanhosa formada por um sistema contínuo de montanhas ao longo da costa ocidental da América do Sul, de formação geológica recente, do período terciário, na era Cenozoica. A cordilheira possui cerca de 8.000 quilômetros de extensão. É a maior cadeia de montanhas do mundo em comprimento. O seu ponto mais alto é o Pico Aconcagua, que é o pico mais elevado da América, tá? Então você vai ter aí a Cordilheira dos Andes, que pega então, né, uma vasta área de norte a sul. Na costa leste oriental do continente, você vai ter planaltos e montanhas baixas de formação geológica mais antiga, logo mais desgastado pela erosão. Então você vai ter alguns morros, né, com altitudes até de 2.000 metros, mas não se compara à Cordilheira dos Andes. Você vai ter na América do Sul o Planalto Brasileiro, você vai ter na América do Norte, né, os Montes Apalaches. Tá? Então, olha só, na porção sul nós temos o Planalto Brasileiro, o Planalto da Patagônia no extremo sul e no norte o Planalto das Guianas. São áreas de escuros cristalinos com muitos desgastes. Na porção norte você vai ter o Planalto Laurentiano no Canadá e os Montes Apalaches. Se eu for observar aqui, deixa eu voltar. Voltando. Aqui, ó. Aqui os Montes Apalaches, Planalto Laurentiano. Aqui Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, Planalto da Patagônia. Vamos avançar de novo no conteúdo. Foi na Cordilheira dos Apalaches, nos Montes Apalaches, que esculpiram o monumento em homenagem aos primeiros presidentes dos Estados Unidos. Demorou 14 anos para a sua conclusão. Os Apalaches datam do Paleozoico, que é de origem muito mais antiga do que os antes, né? E são divididos em Apalaches do Norte e Apalaches do Sul, nas quais a média altitude dos picos é de 1.000 metros. Então, se compara aos 6.000, 7.000 metros aí, 5.000 metros que você vai ter nas grandes montanhas recentes, tá? O ponto culminante é o Monte Mitchell, com 2.040 metros de altitude, aproximadamente. Na região central do continente, entre as cadeias jovens e altas no oeste e as mais baixas, você vai ter áreas de depressões e de planícies. No sul, você vai ter a planície amazônica, a planície do Pantanal e a depressão do Chaco. E no norte, você vai ter as planícies centrais americanas, com destaque para a planície canadense e a do Mississippi do Sul. É uma região, então, que vai receber muitos ventos gelados que vêm do norte, né, que vai cruzar toda a parte interior da América do Norte. Curiosidade. Belize, na América Central, tem atraído diversos turistas e mergulhadores de todo o globo por uma beleza inusitada, um enorme disco de cor azul escura que se estende pelo mar turquesa no Caribe. O Great Blue Hole é, de fato, uma caverna formada há dezenas de milhares de anos. Se na época o nível do mar era extremamente mais baixo do que nos nossos dias. Localizado no atol dos Recifes Lighthouse, a cerca de 50 milhas a leste da cidade de Belize, o buraco é um círculo quase perfeito de cerca de 300 metros de diâmetro e 125 metros de profundidade. É visível, inclusive, do espaço e foi captado por um satélite da NASA em 2009. Com a elevação do nível do mar, a tal caverna ficou submersa, contudo, preservou as suas estalactites, né, que é aquelas formações, né, de rochas que vão do teto para o chão e outras que vão do chão para o teto, que é a estalagmite. Se tornou lar aí de animais marinhos de várias espécies, como arraias, peixes-papagaios e peixes-borboletas. Nos anos 70, o famoso oceanógrafo Jacques Cousteau explorou seus túneis estalactites. O buraco azul é a parte da reserva das barreiras dos recifes de Belize e é considerado um patrimônio histórico da humanidade. Você tem muitas belezas, muitas variedades, né,
de paisagens aí no continente americano, né, que é reconhecido internacionalmente. Os climas da América, pessoal. O clima ele varia bastante de acordo com a latitude, que é a distância em relação ao Equador. Como o continente americano tem uma grande variação de altitude, né, tanto de norte como a sul, você vai ter uma grande variedade de climas. O continente americano apresenta uma grande diversidade climática, tanto pela variação da latitude, que é a distância em relação ao Equador, como também da variação da altitude, que é a altura em relação ao nível do mar. Você vai ter elevadas cadeias de montanhas e áreas de planícies muito baixas. Um dos motivos da sua grande extensão territorial no sentido norte-sul, e assim você vai ter quase todos os climas do planeta. Os climas também são influenciados pelo relevo e pelas massas de ar e correntes marítimas. Então, olha só aqui, você vai ter no extremo norte clima polar, depois vem um temperado frio, depois vem um temperado frio oceânico e o continental, o temperado provavelmente dito, o clima mediterrâneo, né, na Califórnia, que é muito parecido com o clima, né, no sul da Europa e no norte da África. E aí você vai ter os climas mais quentes, o clima árido, né, regiões que estão mais secas e desérticas, como aqui no México, Estados Unidos e também o Atacama. Tá? Você vai ter o clima tropical em boa parte da América Central e do Brasil. Você vai ter o clima equatorial na região do Equador, floresta amazônica. Você vai ter o clima frio de montanhas, nas partes mais elevadas, e o clima subtropical, pegando aqui parte do Brasil e também o Uruguai. Tá? Então, são uma grande variedade de climas presentes no continente americano, devido a diversos fatores, como distância norte-sul, como variação de altitude, penetração de massas de ar e atuação das correntes marinhas. Climas, então. As grandes massas de água dos oceanos e mares amenizam as temperaturas no litoral, deixando o clima mais ameno e a variação menor entre o dia e a noite. Já nas regiões do interior, você vai ter o clima mais seco e aí uma grande variação de temperatura ao longo do dia e ao longo das estações do ano. Tá? Então, a maritimidade, a maior proximidade ou não do mar, caracteriza-se os climas como sendo oceânicos e continentais. Lembrando, os climas oceânicos vão ter uma menor variação de temperatura ao longo do dia ou ao longo do ano. Você vai ter uma menor diferença entre o verão e o inverno. Já o clima continental ele é mais seco, ele vai ter, então, verões mais quentes e invernos mais frios. Então, é uma grande influência nos climas da região. E aí você vai ter uma relação muito grande entre o clima e a vegetação. A América abriga vários tipos de vegetação, e isso acontece devido à sua variedade de climas, solos, assim como seu relevo e a hidrografia, especialmente em relação ao clima, tá, pessoal? Quando você vai observar o mapa de climas e observar o mapa de relevo, eles vão ser muito parecidos, tá? Para cada tipo de clima, você vai ter um tipo de vegetação característica. Então, por exemplo, nos climas polares e subpolares, você vai ter a tundra. Né? Nos climas subpolar e temperado, você vai ter a floresta boreal. E aí você vai ter das regiões de campos, as pradarias. Nos climas tropicais, você vai ter as savanas. No clima equatorial, você vai ter as florestas. Então, esse pampa aqui é o mesmo da pradaria, vão estar na mesma faixa latitudinal. E aí você vai ter uma simetria entre os climas, tá? Onde nas regiões mais quentes e úmidas vai ter uma maior vegetação, nas regiões mais secas, uma menor vegetação. Então, quais são as principais paisagens, vegetações do continente americano? Você vai ter a tundra, que vai estar no extremo norte, no clima polar, vegetação muito simples, né? São musgos e líquens que surgem nas rochas durante o período do verão, que é muito curto, dois meses mais ou menos, aonde o gelo derrete e aí surge esse musgo. Né? Então, a vegetação muito simplificada. Temos a floresta boreal ou a taiga, que vai estar em regiões de climas frios, né? Uma floresta simplificada, com poucas espécies,
muito utilizado para a indústria de papel e celulose, devido, né, a, a, a grande quantidade de árvores, né, e o fácil reflorestamento. É chamado de florestas coníferas porque as principais espécies estão em formato de um cone, como o pinheiro, né? Isso deve-se ao fato que quando a neve fica muito forte, a neve ela vai escorrer por esse formato aqui e não vai pesar tanto para a árvore, né? Então, as árvores sobreviverem em regiões mais frias têm que ter esse formato de cone para poder escorrer a neve e não ficar muito pesado, né, na copa da árvore. Temos também a floresta temperada, que ela é mais diversificada que a floresta boreal, é muito comum nos Estados Unidos, tá? Onde você vai notar as 4 estações do ano bem definidas. Aquelas imagens que você vê se no mesmo local, primavera, verão, outono, inverno, né? No outono as folhas caem, no inverno é cheio de neve, na primavera surgem as flores, né? Então, é tipo da floresta temperada, com 4 estações do ano bem definidas. Temos também a vegetação desértica, ou árido ou semiárido, em regiões mais secas, né? Você vai ter no Nordeste, você vai ter no Chile, no Atacama, você vai ter também no México. E aí você plantas adaptadas a essa condição, né? Com pequeno porte, caules suculentos, folhas em formato de espinho e raízes profundas. E você vai ter as pradarias dos campos, né? As gramíneas, em regiões de clima temperado continental, um pouco mais seco. Você vai ter essa vegetação de pradarias na América do Norte e também muito parecido na América do Sul, o pessoal chama de pampas. Então, olha só que a tundra, você não vê uma árvore, né? É só uma vegetação rasteira, um musgo. A floresta temperada, que era um pouco mais diversificada, muito comum nos Estados Unidos. A taiga, que é a floresta só de pinheiro, mais simplificada. Os campos, as pradarias, né? E a vegetação desértica, aí, as cactáceas, né? No Brasil, você vai ter mandacaru, xique-xique, palma, né? São espécies aí, o agave, né? No México, espécies parentes do cacto. Além disso, você tem mais outras paisagens, como a savana, que ocorre na região intertropical, né? No Brasil central aqui, árvores e arbustos de pequeno e médio porte, com caules tortuosos, aspecto acinzentado, né? Algumas árvores caducifórias perdem a flor na estiagem para poder reter a umidade. Então, é a imagem aí do Cerrado brasileiro. E também a floresta tropical e equatorial, como, por exemplo, a Mata Atlântica e a floresta amazônica, numa região mais quente, mais chuvosa, uma floresta muito densa, muito diversificada, né? Com folhas, árvores de copa larga, com folhas largas e vegetação perene, onde você vai ter estratos de árvores, árvores grandes, árvores médias, árvores pequenas. Então você vai ter vários biomas, né, numa mesma área. E você vai ter uma grande variedade de espécies animais, rena, urso polar, foca, urso cinzento, cervo, lobo, bisão, urso pardo, arminho, cão da pradaria, no caso aqui mais no sul, onça, macaco, você vai ter a puma, a arara, a lhama, a vicunha, o lobo-guará, o tucano, a jacutirica, a capivara, a alpaca. Então, você vai ter uma enorme variedade de fauna, mesmo porque, né, como você tem uma variedade muito grande de paisagens, você vai ter também de espécies animais. Então, o continente americano é muito rico em espécies diferentes aí, né, nas mais variadas regiões. A hidrografia do continente americano, os rios são influenciados pela formação do relevo do continente e pelo regime das chuvas, né? Os cursos de rios agrupados em 4 vertentes. Você vai ter a vertente do Ártico, então os rios que vão para o extremo norte. Você vai ter a vertente do Pacífico, aqueles que vão para o Oceano Pacífico, como o Rio Colorado, por exemplo, né? E você vai ter a vertente do Golfo do México, como o Mississippi, Missouri e o Rio Grande, que vão abastecer nessa parte aqui ao Golfo do México. E você vai ter a vertente, né, do Atlântico, né, o São Lourenço aqui, especialmente na América do Sul, o Amazonas, o São Francisco, né, a Bacia Platina também vai para o Oceano Atlântico.
Então, vertentes do Ártico são rios congelados na maior parte do ano, destaca o rio Mackenzie do Canadá. Vertente do Golfo do México abriga a maior bacia hidrográfica da América do Norte, nascentes dos Apalaches a leste e nas montanhas rochosas a oeste, destaca-se por Mississippi e os seus afluentes, que vão para o Golfo do México. Temos também a vertente do Pacífico, nascente dos rios nas grandes montanhas. Seus rios são curtos e de corredeiras. Os mais extensos são o Yukon, o Colorado, o São João e o Rimac. Tá? Então, a vertente do Pacífico. E nós temos também a vertente do Atlântico. Rios de planície grandes bastidográficas, como, por exemplo, o Rio São Lourenço, as bacias do Rio Orinoco, o Rio Amazonas e o Rio da Prata. O continente americano detém inúmeras bacias hidrográficas. Entre as principais destaca a Bacia Platina na América do Sul, a Bacia do Mississippi no Sul na América do Norte e a maior do mundo, que é a Bacia Amazônica, tanto em tamanho como também em volume de água. Os rios da América Central são curtos e pouco caudalosos devido às características territoriais e do relevo da região. Curiosidade. Rio subterrâneo. Você vai ter grandes aquíferos, né, que vão armazenar água nos subterrâneos, como, por exemplo, o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. Tá? Então, você vai ter aí grandes armazenamentos de água no interior. Os lagos do continente americano, você vai ter muitos lagos na América do Norte, especialmente na fronteira nos Estados Unidos com o Canadá, como o Lago Erie, Huron, Ontário Superior e Michigan. Né? E você tem também o Grande Lago Salgado, o Grande Lago Escravo, o Grande Lago do Urso e o Lago Winnipeg. Na América Central, você vai ter o Lago Nicarágua, o Manágua e o Lopango. Já na América do Sul, você vai ter o Lago Titicaca, um lago de grande altitude, né, nos Andes, o Lago Guaíba, na América do Sul, a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim e a Lagoa da Conceição. Então, são lagos importantes aí. Tá? As correntes marítimas e o continente americano. Você vai ter correntes marinhas que vão partir da região do Equador, são correntes quentes, e correntes que vão partir da região dos polos, são correntes frias. Esse mapa ao lado mostra as correntes marinhas que atuam sobre o continente americano, né? Como a corrente do Labrador, no extremo norte aqui, a corrente do Golfo, que vai aquecer as águas da Europa, a corrente do Japão, que passa no norte, a corrente da Califórnia, a corrente de Humboldt, muito importante para a piscicultura, mas também pela formação do deserto do Atacama, e a corrente do Brasil. Tá? Elas interferem na dinâmica climática, especialmente nas áreas litorâneas. O fenômeno da ressurgência ocorre na América do Sul é um exemplo de como as correntes marinhas podem influenciar a dinâmica de vida no continente americano. Então, graças, por exemplo, à ressurgência, que é o fitoplâncton, que vem pela corrente de Humboldt, que você vai ter uma grande quantidade de peixes e de aves nesse litoral. Isso ajuda bastante o Peru e o Chile com a indústria pesqueira. Tá? Então, essa corrente de Humboldt que vai trazer o fitoplâncton que veio pela ressurgência e vai garantir, então, tanto a sobrevivência como também um grande viés econômico. Então, você vai ter como correntes famosas a corrente do Golfo, que é uma corrente quente, que vai atingir a Europa, vai evitar que os portos da Europa se congelem durante o inverno. A corrente do Caribe também é uma corrente quente. A corrente do Labrador e da Califórnia são correntes frias, que provocam queda de temperatura, né, quando começa o inverno nessa região. E a corrente de Humboldt, aquela que eu falei para vocês, que vai garantir a ressurgência e vai trazer aí a grande quantidade de peixe litoral. Inclusive, até quando ela falha, né, durante o El Niño, o pessoal estranha, né, achando que alguma coisa deu errado, e então tem essa
essa importância aí para a economia da região. Então, essa, pessoal, foi uma revisão do curso norte-americano, né? E depois vamos fazer um quiz de exercício sobre isso, para poder ficar craques e, na hora da prova,